Na Bíblia existem dois personagens por nome Mefibosete. Um era o filho de Saul com a sua concubina Rispa, e o outro era seu neto. E hoje vamos falar do segundo, o neto do rei Saul. Mefibosete, ou Merib-Baal, é um personagem da Bíblia Sagrada. Ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul, como já falei anteriormente. Jonatas, o pai de Mefibosete, era o filho mais velho de Saul e se tornou um grande amigo de Davi, que posteriormente se tornou rei de Israel. O nome Mefibosete traz o significado de ele espalha, ele extermina ou vergonha. Mefibosete era aleijado e foi levado ainda criança para uma cidade chamada Lodebar. Mas antes de continuarmos a contar a história de Mefibosete, eu peço que você deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se no canal, caso seja novo ou nova por aqui. Ative também o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que sempre estaremos aqui postando. Então, sendo assim, vamos ao vídeo. Quando Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, o seu pai e seu avô morreram na batalha do Monte Gilboa. Quando as notícias chegaram de Israel sobre as mortes de Saul e seus filhos, a ama de Mefibosete, ou seja, a mulher que cuidava dele, pegou ele no colo e saiu depressa, tentando fugir para escapar de qualquer possível perseguição. Porém, o menino caiu de seus braços e ficou aleijado. Você encontra em 2 Samuel 4, versículo 4. Logo após isso, o menino com apenas 5 anos foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do rio Jordão, e seu nome significa literalmente coisa de nada, também no sentido de esquecimento. Em Lodebar, Mefibosete foi criado por Maquir, filho de Amiel. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica. Como já disse anteriormente, Davi era muito amigo de Jonatas. Os dois eram como irmãos. E quando Davi já havia se tornado rei de Israel, ele se lembrou de Jonatas e do apreço que ele tinha por ele. Sendo assim, ele decidiu honrar aquela amizade que ele tinha por Jonatas. Foi então que um amigo servo de Saul lhe contou sobre o que havia acontecido a Mefibosete, e Davi mandou chamá-lo. Quando Mefibosete chegou, prostrou-se diante de Davi com muito respeito. Davi então lhe restituiu todas as terras de seu avô Saul e chamou ele para morar com ele. Davi também colocou um rapaz chamado Ziba para tomar conta das terras de Mefibosete. Davi tratou Mefibosete como um de seus filhos. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei mandar ao seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. 2 Samuel 9, versículos 6 ao 11. Vemos nesse trecho bíblico o tamanho do amor que Davi tinha por seu amigo Jonatas, a ponto de cuidar com todo zelo de seu filho Mefibosete, o tratando também como um de seus filhos. Mefibosete pôde usufruir da riqueza de seu avô Saul e foi o único de sua casa a não ser morto em batalha. A traição de Ziba a Mefibosete. Alguns anos mais tarde, quando um dos filhos de Davi tentou lhe roubar o trono, Davi teve de fugir de Jerusalém, e Ziba foi ao seu encontro levando alguns alimentos a ele para aquele momento difícil.
Contudo, Ziba tentou se aproveitar da situação para acusar com falsidade a Mefibosete. Ele disse a Davi que Mefibosete estava cobiçando o reino. Davi havia perguntado onde estava Mefibosete. Ziba respondeu que ele tinha ficado em casa porque queria retomar o trono. Muito triste e com raiva sobre a suposta ingratidão do rapaz, Davi deu toda a prioridade de Mefibosete a Ziba. Você encontra em 2 Samuel 16, versículo 2 e 4. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba, por isso deu a ele tudo o que era de direito de Mefibosete. Mais tarde, quando toda a situação foi controlada e Davi derrotou aqueles que o traíram, ele voltou para casa. Mefibosete foi então ao seu encontro. Ele não tinha se arrumado desde que Davi tinha partido, em sinal de tristeza. Ele não lavou os pés, não lavou suas roupas e nem fez sua barba, como sinal de fidelidade a Davi. Davi questionou o porquê Mefibosete não havia ido com ele, e Mefibosete explicou que Ziba havia o traído. Ele, sendo aleijado dos pés, não havia como sair daquele lugar sem o seu jumento para o locomover-se. Porém, Ziba passou por cima de sua ordem e partiu sozinho sem ele. Você encontra em 2 Samuel 19, versículo 26 e 28. Davi, ouvindo duas histórias distintas, decidiu que Mefibosete e Ziba então dividiriam a propriedade entre si. Porém, Mefibosete disse que Ziba podia ficar com tudo. Ele não queria nada. Apenas estava preocupado com o bem-estar e a vida de Davi. Você encontra em 2 Samuel 19, versículo 30. Mefibosete era um homem de caráter. Vemos isso na fala dele com Davi da seguinte forma. Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois de te pedir qualquer outro favor? 2 Samuel 19, versículo 26 ao 28. Após esse acontecimento da traição de Ziba a Mefibosete, só encontramos seu nome em mais uma passagem bíblica, onde ele foi protegido por Davi contra a vingança dos gibeonitas, onde eles foram autorizados a acabar com a casa de Saul. Mefibosete foi o único a ser poupado, por conta do juramento de Davi a Jonatas, seu amigo, pai de Mefibosete. Você encontra em 2 Samuel 21, versículo 7. Podemos aprender com Mefibosete que o caráter é nosso maior tesouro. Mesmo com o exemplo ruim do final de vida de seu avô, o rei Saul, ele não se irou, ou até mesmo foi um homem mau. Pelo contrário, ele sempre foi fiel e de boa índole com quem lhe estendeu a mão. Mefibosete sempre foi grato pelas coisas boas e bênçãos que ele recebia. Era um homem humilde, que até mesmo diante de sua dificuldade ou deficiência física, não se deixava abalar, mas estava sempre alegre e com temor a Deus em seu coração. Foi fiel a Davi, mesmo diante de uma traição por seu servo. Não se vingou, mas abriu mão de sua herança, mostrando sua humildade e gratidão. Essa é a história de Mefibosete na Bíblia Sagrada. Se gostou de conhecer mais esse personagem bíblico, deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Compartilhe também com alguém que você acha que vai gostar. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.